Boa tarde, meu nome é João Filpo e eu vim falar um pouco de clusterização hoje. A clusterização é um método estatístico para encontrar padrões escondidos dentro de seus componentes da sua base de dados. Durante muitos anos, para analisar bases de dados, os padrões de separação foram geográficos, como localização, ou principalmente demográficos, como idade, sexo, classe social. Com o passar dos anos, principalmente com a globalização, esse método de separação foi se mostrando obsoleto. O que realmente separa grupos eficientemente são questões comportamentais na maioria das vezes. O que a clusterização faz? A clusterização é um método quantitativo, então para você poder fazer ele, você precisa passar por um processo prévio de preparar um questionário que dê para adequar ao método. O que é um questionário que dê para adequar ao método? É um questionário que tenha perguntas quantificáveis. Um exemplo de pergunta quantificável é uma pergunta em escala Likert, onde o concordo totalmente normalmente equivale a 2, o discordo totalmente normalmente equivale a menos 2, e o nem discordo nem concordo equivale a 0. E a partir disso você cria uma régua que vai de menos 2 a 2. Com isso, ela pega seus dados quantitativamente e joga num plano multidimensional. Aqui no exemplo a gente tem um plano bidimensional. E ela vai jogando dentro desse plano, vai jogando dentro desse plano, vai jogando dentro desse plano, e conforme ela vai jogando dentro desse plano, alguns pontos vão ficando mais perto do outro. Como esses pontos vão ficando mais perto do outro, eles vão sendo agrupados, até que a distância entre os pontos começa a ficar grande. Quando a distância entre os pontos começa a ficar grande, como aqui, você fecha um grupo. Aqui falando mais um pouco sobre isso também, na clusterização você vai ter o dendrograma. O dendrograma é exatamente isso que eu disse. Cada pontinho aqui é um respondente e essas junções aqui são os respondentes se juntando para tornar um grupo. Quando os grupos começam a ficar muito distintos, você começa a pensar em cortar os grupos. É importante ressalvar que na clusterização não existe número certo e número errado de grupos. Além disso, existem diversos métodos para poder separar. O que eu vou ensinar aqui hoje é o método WARD com distância euclidiana. O resultado final da sua clusterização é um gráfico que nem esse. Para que ela ajuda? Eu vou explicar aqui. Separamos esses 4 grupos. Quando você tiver esse gráfico, você vai olhar nele as perguntas que se destacam. Então, por exemplo, aqui no exemplo, a pergunta 4 se destaca muito com o grupo 2, o Experience Seekers. São perguntas de concordo e discordo. A pergunta 4 é, pagarei a menos e dividirei a quarto. Com isso, você cria 2 hipóteses. Você cria 2 hipóteses que esse cara paga menos e divide quarto, porque ele é totalmente movido por preço. Então, se for mais barato, ele vai nesse quarto. Ou porque ele é um cara que, além de ser movido por preço também, ele é bem sociável. Ele não acha ruim dividir quarto, porque é sempre alguém que você vai estar conversando e tal. Para fazer isso, você analisa as próximas respostas. Quais outras respostas se destacam desse membro? A 5 e a 2. A 2 é, gosta de conhecer novas pessoas. Ele gosta muito de conhecer novas pessoas. A 5 é, vida social agitada. Ele tem uma vida social bem agitada. A partir disso, analisando as respostas, você consegue traçar um perfil. Então, no caso, o Experience Seeker é um cara que é realmente sociável. Por isso que ele divide quarto e por isso que ele aceita pagar menos e dividir um quarto. Agora eu vou ensinar a fazer. Quando você termina seu questionário, você tem isso. Você tem uma base de dados. No meu caso, a primeira coisa para fazer era limpar a base de dados. Meu questionário tinha alguns filtros, então nem todos os respondentes chegavam até o final. Então você vai selecionar as perguntas que você vai usar e precisa pegar usuários só que utilizaram essa pergunta. No caso, as perguntas são as Likerts. No meu questionário, as perguntas são as Likerts. Todos esses daqui que estão em branco são as pessoas que não chegaram até as Likerts. Então eu vou selecionando e excluindo. Selecionando e excluindo. Em um certo momento, você vai ter limpado todas essas pessoas que estão erradas. Aí, a partir daí, você vai ter a sua primeira planilha limpa, certo? Com a sua planilha limpa, você vai vir em A, clicar em inserir, criar uma coluna de numeração, só para você poder manter um tracking dos seus respondentes, escrever de 1, 2,
e puxar até o final. Agora todos os seus respondentes estão numerados. Uma vez que você tem a sua coluna, você tem a sua planilha limpa, você vai criar mais duas abas. Uma que chama de mais 2 a menos 2 e uma que chama de 1 a 5. Uma vez que você criou as duas abas, que você vai vir aqui, copiar, mover ao copiar, e vai copiar essa aba duas vezes, vai renomear uma de mais a menos 2 e uma de 1 a 5. Você vai pegar e localizar e substituir todas as suas perguntas selecionadas. Então, no caso, são nossas perguntas Likert. Aqui elas ainda estão qualitativas, a gente vai quantificar elas. O ideal para montar gráfico, para analisar, é de menos 2 a 2. Só que o software não entende o zero. Por isso que a gente cria as duas planilhas. A primeira, de menos 2 a 2, é para a gente realmente analisar quando a gente tiver os grupos separados. A segunda, de 1 a 5, é para a gente jogar no software. Como que a gente faz para quantificar esses dados quali? Como a gente faz para quantificar esses dados? Você vai selecionar vai selecionar a sua planilha inteira, vai vir em localizar e substituir. Você vai procurar as suas respostas, então no caso, como eu estou fazendo de menos 2 a 2, o discordo totalmente vai ser menos 2, se eu estiver fazendo de 1 a 5, o discordo totalmente vai ser 1. Então aqui no caso, discordo totalmente, coloco localizar próxima, coloco substituir tudo. E assim vai continuando o processo. Então discordo parcialmente vira menos 1. O não concordo nem discordo vira 0. Vira 0. E assim em diante. Certo? A gente vai repetir esse processo para a escala de menos 2 a 2 e para a escala de 1 a 5. A escala de menos 2 a 2 a gente vai usar para montar o gráfico final. A escala de 1 a 5 a gente vai usar para jogar no software e separar os respondentes em grupos. Uma vez que você tiver a escala de 1 a 5 completa, como está aqui, você precisa limpar ainda mais a planilha para jogar no software. O que seria limpar ainda mais a planilha? Você vai apagar todas as respostas que não sejam quantitativas, com exceção da identificação do usuário, que é para você poder manter o seu tracking de que você não está confundindo pessoas importantes. Segundo que deu problema aqui. Então você pode manter o seu tracking e você vai e elimina todas as respostas que não são quantitativas. Com isso em mãos, a gente já pode pegar esses dados e jogar no software. Uma vez com a planilha limpa, agora a gente vai mandar os dados para o software. Primeira coisa que você faz é copiar os títulos de cada pergunta e colocar aqui no espaço de títulos. Então é simplesmente um copiar e colar. Aí você volta para a planilha, pega todas as pontuações em cada pergunta e os IDs e joga no software também. Dentro do software você vai em Stat, Multivariado, Cluster Observations. Você vai selecionar todas as variáveis que você vai utilizar, que são essas, então você seleciona, aperta Select. O método de linkagem é sempre o word e o método de distância é sempre o euclidiano. Como todas as respostas são de 1 a 5, a gente não precisa padronizar as variáveis. Se você não estiver usando escalas Likert, aí vale a pena padronizar as variáveis. Nesse primeiro momento, a gente coloca que a gente quer só um número de clusters e mostra o dendrograma. A gente vai ter de resultado esse gráfico. Quando você recebe esse gráfico, você precisa olhar e decidir em quantos grupos você vai dividir a sua base. Como você descobre isso? O momento de dividir grupos, como eu disse, cada pontinho aqui é um usuário. E cada subida aqui são usuários se conectando e se transformando em grupos, em pequenos grupos, que vão aumentando e virando mais grupos, até eu ter um grupo total que seria tudo isso. Você divide em grupos quando
o pulo entre os grupos, que é essas linhas retas, fica muito grande. Então, no caso, a gente cortaria aqui, certo? Então, a gente cortaria aqui. Se a gente cortasse aqui, a gente teria o primeiro, o segundo e o terceiro grupo. Só que é importante ressaltar que na clusterização não existe certo e errado. Você pode ter 3 grupos, você pode ter 4 grupos, você pode ter 5 grupos. O que você tem que fazer é sempre testar. Então agora a gente vai começar a testar, certo? Primeira coisa que a gente faz é fechar aqui, não precisa salvar esse gráfico, não, cancel. Não precisa salvar esse gráfico. Você vem aqui do lado e vai criar 3 colunas. Então a gente vai testar com 3 clusters, 4 clusters e 5 clusters, certo? A gente volta em stat, a gente volta em multivariado e a gente volta em cluster observation. Agora a gente vai ter 2 coisas diferentes. A primeira é o número de grupos. A gente criou 3 tabelas lá, 3 novas colunas para armazenar os nossos resultados. O que é isso? Então a gente vai vir aqui em número de grupos. A primeira coluna são 3 grupos, então a gente vai colocar 3, vai colocar show dendrogram e vai vir em armazenagem. Em armazenagem, como esse é o de 3 clusters, a gente vai vir aqui na coluna 3 clusters e dar select, certo? Dá OK, dá OK. A primeira coisa que a gente tem é o gráfico, mostrando quem pertence a cada grupo, e além disso, aqui nessa coluna, a gente tem qual usuário é de cada grupo. Isso é muito importante para depois você poder separar esses usuários e fazer a média deles nas respostas. Então, com isso, você vai copiar e colar essa imagem dentro da sua planilha, numa aba de gráficos, certo? Agora você vai repetir o processo. Então, você volta para cá, stat, multivariado, cluster observation e coloca 4. Aí você vem em armazenagem, cluster 4. Ok. Aí você tem como ficaria a divisão em 4 grupos. Aí você vem, copia e cola. E você faz o processo também para 5 grupos. Então você vem stat, multivariado, cluster observations, 5, storage, 5, ok. E aqui você tem a divisão em 5 grupos. Como parte final dessa etapa, a gente volta, seleciona todas essas colunas, copia e volta para a planilha original de -1 e -2. A gente coloca para cá. E agora, a partir disso, a gente já consegue testar os nossos grupos. O que você vai fazer agora? Você vai pegar essa planilha que você vai transformar em -2 mais 2, já com os clusters, com todas as respostas. Você vai selecionar ela, Ctrl C, aí vem File, New. Você vai criar uma nova planilha, você vai colar, e você vai nomear essa planilha de 4 clusters. Então você salva com o nome 4 clusters, certo? Tá, agora com a planilha limpa, agora a gente vai montar uma planilha dessa para cada cluster. Como eu já fiz isso aqui, eu sei que o certo é 4 clusters, eu estou fazendo com 4 clusters, mas a ideia é realmente fazer com 3, com 4 e com 5. Ou em outro projeto, se fizer mais sentido, com 2, com 3 e com 4 e assim em diante. Você vai pegar os dados,
Os dados já vão estar aqui de quem é de cada cluster de cada lado. Então, você vai fazer uma planilha para cada cluster, uma aba para cada cluster. Essa, por exemplo, é a aba para o cluster 2. Você vai organizar em ordem alfabética, vai organizar em ordem crescente, e você vai deixar só as pessoas que responderam 2. Então, todas essas pessoas que responderam 1, eu posso cortar, eu posso realmente excluir dessa aba, não da planilha como um todo, mas dessa aba. Todas as pessoas 3 e 4 também. Certo? Então, você exclui essas pessoas. Um segundo. Você exclui essas pessoas. Uma vez que você excluiu essas pessoas, você vai vir nas perguntas Likert, vai selecionar e vai fazer uma média. Foi errado. Vai fazer uma média. Você puxa essas médias para todas as Likerts. E no final disso, você faz um gráfico, certo? Então, você seleciona essas colunas de baixo, sobe, seleciona as colunas de cima, inserir, e você cria um gráfico, certo? Você vai fazer isso com os 4 clusters, certo? Esse aqui já está feito, os outros 2 ainda não estão feitos. Então, você vai selecionar aqui, você vai selecionar, ficou faltando uma média, um segundo. Você vai selecionar aqui, então, vou selecionar as colunas de baixo, vou para cima, seleciono as colunas de cima, inserir gráficos recomendados, você cria um desses, certo? A última coisa que você vai fazer para acabar seu método e ter aquele resultado final é criar uma planilha extra, uma aba extra, pegar esses gráficos e jogar nessa aba extra, certo? Que é sempre sua última aba. Você joga um gráfico. Se você copiar outro gráfico, selecionar esse e colar em cima, os gráficos vão se juntar. E a partir disso, você começa a encontrar aquelas diferenças que eu tinha comentado no início, certo? Para acabar o processo, você vai fazer isso com todos os 4 gráficos, vai jogar aí. Para não estender o vídeo, mas para deixar a noção de que você pode fazer isso, você pode também fazer algumas coisas para deixar o gráfico mais agradável. Então, você pode pegar todos os títulos e transformar em código e criar uma tabela. E você pode também ir controlando as cores para ficar a cor direitinho como você quer. A partir desse gráfico, você analisa as diferenças como eu mostrei no início e você consegue descobrir quem é o seu perfil. É isso, gente. Muito obrigado. Boa tarde.